Oi, oi, meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Carolina, às vezes me chamo de Ana, às vezes me chamo de Carol. Fique à vontade pra me chamar do jeito que você quiser, do jeito que você preferir. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem sem usar pincel, somente os dedos e cotonetes. Como vocês podem ver, minha pele tá até brilhando um pouco. Eu já tô ali com meio que uma base e levemente umas bochechinhas aqui vermelhas e um lip tint na boca. E rímel, é isso que eu tenho. Protetor, um lip tint na bochecha, nos lábios e rímel. Só que eu já usei esse protetor, na verdade é nem base, é um protetor solar com cor. Esse aqui da L'Oréal, eu adoro. E ele já, meio que já abriu, sabe? Já usei hoje o dia todo, já suei. Praticamente não tem mais nada de lip tint aqui no meu rosto, então eu preciso dar uma manutenção aqui e vou aproveitar e fazer junto com vocês, porque no vídeo curto que eu fiz só a parte dos olhos. Então nesse vídeo a gente vai fazer até a pele. Obviamente que sem pincel a gente fica um pouco mais limitado, então não dá pra fazer aquela pele super elaborada, até porque a gente quer usar essa maquiagem. Se a gente tá interessado em fazer uma maquiagem sem pincel, principalmente às vezes por conta de alguma urgência, é porque a gente precisa fazer essa maquiagem, então tem que ser uma maquiagem usável. Não pode ser uma maquiagem que não deu certo, né? Então, pra gente não errar, a gente vai fazer um básico, mas um básico bem feito, sem muita firula, sem contornos. É muito mais fácil de dar errado, então vamos fazer o básico que dá certo. Se a gente não tem pincel, a gente precisa espalhar a base, obviamente a gente vai usar os dedos. Eu não vou passar o protetor solar de novo em todo o rosto, porque eu já tenho ali meio que uma base, mas eu inclusive passei hoje cedo com as mãos, não usei esponjinha, não usei pincel, então você já passa aí sua base com as mãos. O que eu vou fazer agora é reforçar aqui na área dos olhos, então se você tem corretivo, ou se você quer usar uma segunda camada de base pra dar uma outra cobertura aqui embaixo dos olhos, é isso que você vai fazer. Você vai pegar um pouco no dedo, ó, você vai colocar na área onde você quer aplicar. Eu quero aplicar aqui nos olhos e aqui no nariz. E para essas áreas que a gente precisa de um pouco mais de detalhe, não tem como a gente vir com muitos dedos e ir espalhando. A gente vai vir com um dedo só e dando batidinhas, principalmente nessa área que a gente quer um pouco mais de cobertura, porque se a gente vem arrastando, a gente tira um pouco do poder de cobertura que o produto tem. Então aqui, ó, a gente quer só construir uma camada. Então vai dando batidinhas que vai dando certo, eu prometo a vocês. Vou trazer um pouco aqui pra pálpebra pra uniformizar também, pra gente passar a nossa sombra. Eu acho que aqui no nariz eu vou aplicar mais um pouquinho. Aqui no nariz eu dou batidinhas e leves arrastadinhas. Então, se você quer espalhar, você vem com os dedos e arrasta. Se você quer ter ali um pouco mais de cobertura, um pouco mais de detalhe naquela área, vem dando batidinhas, com leves arrastadinhas ali no máximo, para você não tirar o poder de cobertura. Ponto. Então, base, corretivo, foi. Então eu já vou pro blush, não vou fazer contorno para não correr risco de marcar e ficar aquela coisa medonha, acabar a gente não conseguindo usar maquiagem. Então eu vou direto pro blush e vou pro blush líquido. Por quê? Porque com a pele líquida da base que a gente acabou de passar, se a gente vem com um produto em pó, é muito mais fácil de manchar. Se você só tem o blush em pó aí, vem dando batidinhas, mas antes de aplicar, tira o excesso na mão, em algum canto, tira o excesso e vem, ó, com 2 dedos dando leve batidinhas, aplicando de pouco em pouco, não vem de uma vez só porque corre risco de manchar. Se você tem só o blush em pó, faça dessa forma. Eu vou fazer com um blush líquido, na verdade um lip tint. Lip tint de velho, de guerra mesmo, eu uso ele assim todo santo dia já. Então, eu vou vir aplicando aos poucos, espalhando. Aqui eu dou leve arrastadinhas, mas venho com batidinhas. Ó. E tem produtos, gente, que eles são mais difíceis de espalhar, assim, por questões de fórmula também.
Se você conhece algum produto que você já tem aí nas suas coisas, sabe que ele já é um pouco chatinho para espalhar, evita de usar ele nesses momentos assim de urgência que você tem só a mão. Ó, avalia, você gostou sim, você quer mais forte? Acho que eu vou passar só um pouquinho mais. Porque eu já tava com um pouco, né, do que eu passei hoje de manhã, é mais para reforçar. Pronto, assim tá ótimo. Vou vir aplicando também um iluminador. Só que eu vim com um iluminador um pouco mais fraco, porque o que eu tenho ali, ele é pó solto e ele marca bastante. Não é o efeito que eu quero agora, eu quero uma coisa um pouquinho mais natural. Então eu vou usar esse aqui que eu tenho da Fenza, que a tampa dele tá até solta. Eu arrastei minha unha aqui um dia e fez essa marcação, mas enfim. E aqui é a mesma coisa, você vai vir aplicando aos poucos, dando batidinhas. Com 2 dedos, acho que facilita você dar uma esfumada. Ó, bem suave mesmo. Mesma coisa aqui. Agora sim, eu sei que muita gente tem pele oleosa que não consegue ficar sem selar. No meu caso, a minha pele é seca, então eu não teria problema em não selar. Ainda mais porque eu não tenho pincel pra isso. Porém, eu sei que tem gente que tem pele oleosa e às vezes até eu mesmo que tenho pele seca gosto de reforçar, principalmente nessa zona T aqui, que é a zona que a gente costuma suar e o produto sair com mais facilidade. Então, já que a gente tá fazendo pele completa, vamos fazer pele completa, menos com o contorno, mas com pó também. Não, é a mesma coisa, mesmo assim, você vai vir de pouco em pouco. Eu vou vir aplicando só nessa zona T, que é a área que mais costuma suar, assim, né? Vou vir aos poucos depositando o produto com batidinhas. E eu vou vir aos poucos mesmo, porque eu não quero aplicar em excesso. Porque para eu tirar esse excesso com os dedos, pode ser um pouco ruim, pode ser que eu acabe arrastando mais produto que deveria. Tirando cobertura, com o pincel a gente consegue ser um pouco mais delicado, né? Então aqui, ó, eu vou vir aplicando aos poucos, espalhando. Vendo onde tá brilhando ainda, que tá me incomodando. Um pó solto, mais fininho, facilita muito essa questão, principalmente por conta do acabamento, né? Então, se você tiver aí um produto mais fininho, dê preferência pra ele. Pra pele é isto, agora vamos pra área dos olhos. E sim, tem como a gente fazer uma sombra que combina com tudo, sem usar pincel, só com cotonete. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pegar aí uma fita, pode ser um post-it, que nem eu vou pegar aqui, vou até cortar, vou deixar só mais a parte que tem cola. Não é obrigatório, mas ajuda a ter uma base. Você pode usar uma fita, um post-it, você pode vir com um cartão, com qualquer superfície que você tiver por perto, que seja reta. Por exemplo, no caso eu teria que tirar o brinco, mas eu poderia pegar esse papelzinho só pra fazer, então é o que você tiver aí na hora. Ixi, Maria, quase que derruba as coisas aqui tudinho. Vou colocar aqui nesse cantinho aqui externo, no final desse cantinho, em direção ao final da minha sobrancelha. Vou encaixar ele aqui, tá vendo? Com fita eu ainda acho melhor, né? Que adere melhor. Mas esse aqui é só pra gente ter uma base ali no nosso esfumado mesmo. Primeira coisa, se você tiver alguma sombra cintilante ou algum pó, se você não sentir muita confiança em esfumar nessa hora, pode vir selando, muito mais fácil de esfumar quando você coloca pó em cima de pó. Aí agora você vai pegar o seu cotonete de um lado só, você vai pegar uma sombra que não seja nem muito clara, nem muito escura. Eu vou pegar esse tom de marronzinho aqui, que não é o mais claro, mas ele também não é escuro, escurão, igual eu tenho em outras paletas. Então, eu vou pegar esse marrom. Se você preferir, pode tirar assim, batidinhos o excesso. Você vai pegar
onde tá essa sombra e vai fazer uma linha fina, bem rente ao olho, assim, ó. Você vai puxar daqui pra cá. E o meu post-it tá querendo sair. Você puxa essa linha bem rentezinha aqui ao olho, tá vendo? Eu vou fazer só um lado, porque depois a gente repete do outro. Olha, meu post-it não quer grudar, a gente vai fazer sem mesmo. Vai que você também não tem. Então é isso, a gente vai puxar uma linha marrom bem rentezinha assim, tá vendo? Puxou! O que a gente vai fazer? Vai pegar o outro lado do cotonete e vai esfumar a bordinha desse marrom aqui que a gente aplicou. E aqui a gente vai dando leves batidinhas com arrastadinhas assim, tuc, 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 pra ir esfumando. Aqui a gente tem que ter muita paciência, esfumar é isso, mesmo com pincel a gente precisa ter paciência. Aí você vai avaliando, eu acho que eu quero mais desse marrom, aí você pode ir acrescentando ou engrossando esse traço, vai depender do efeito que você quer, mas o importante é você vir aplicando aos poucos e não de uma vez só, porque pra gente consertar essa maquiagem depois sem pincel. Então pronto, adicionei mais um pouco e tô vindo aqui esfumando a bordinha. Esfuma, 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 esfuma. Ó, já dá outra cara. Eu senti que eu quero dar uma subida a mais com esse marrom. Eu vou pegar mais na paleta e vou vir aqui aplicando. Pra melhorar mais ainda o acabamento nesse tracinho, tá vendo que já deu uma bela de uma esfumada? Eu vou vir com outro cotonete e vou vir com uma sombra mais clara. Tá vendo? Eu usei esse marronzinho, eu vou usar um marronzinho mais claro. Por quê? Porque eu vou usar ele... Eu vou usar ele pra dar acabamento aqui nessa bordinha. Só que eu não quero pesar tanto no olho, eu não quero fazer aquele olho escuro. Então eu vou vir trazendo uma outra sombra, um outro marrom, só que mais claro. E eu vim fazendo do mesmo jeito que eu fiz com a outra cor. E agora eu vou vir com o outro lado do cotonete. E se você preferir, pra gente esfumar, né? E se você preferir pra esfumar, dar uma fofada e você ir moldando o cotonete, pode ser que facilite. Então, se você não achou legal, tenta fazer dessa forma pra ver se melhora. E aqui é esfumar, esfumar, esfumar toda essa bordinha aqui pra tirar essa marcação. E aí, gente, tem que ter muita paciência mesmo para ir fazendo. Esse marrom mais claro que a gente veio aplicando, além da gente vir subindo um pouco com ele, aproveita para vir marcar esse côncavo, porque é justamente onde tem esse encontrinho aqui no olho. Que aí já ajuda também a devolver um pouco de sombra, dar profundidade pro olhar. Agora eu vou pegar outro cotonete e um iluminador, esse aqui eu vou pegar aqui um pouquinho mais forte, para ajudar a dar um pontinho de luz no olho. Pode ser uma sombra cintilante também, mas eu amo usar esse iluminador da Mari Maria para isso. Ele é muito lindo, olha isso. E aí a gente vai vir aplicando aqui na parte interna. Se você preferir, pode vir com o dedo também, que eu sinto que dá uma esquentada, sabe, nas sombras cintilantes, no iluminador, e parece que dá uma pigmentada maior. Ó, e aqui você vai colocando a intensidade que você quiser, tanto no marrom quanto no iluminador, mas já dá outra cara pra maquiagem. Agora vamos dar uma esfumada, um acabamento nisso aqui e passar e repetir também o mesmo processo no outro olho. Olha, eu senti que eu subi demais com o iluminador, eu vim com um cotonete que eu já tava sujinho de marrom e vou esfumar a bordinha desse iluminador. Gente, prontinho, eu dei uma reforçada aqui no rímel. E o mesmo processo que eu fiz do marronzinho, do brilhinho na frente, eu repeti na parte inferior dos olhos. E olha isso aqui, vai dizer que essa maquiagem foi feita com cotonete com os dedos? Gente, dá super pra quebrar um galho se você não tiver nenhum pincel, tiver só os dedos e o cotonete já salva. Eu, inclusive, já fiz uma maquiagem inteira só usando os dedos. Posso até tentar trazer depois pra vocês, se vocês gostarem também, né? Mas é isso, espero que tenha dado pra entender, pegar algumas diquinhas e que vocês tenham gostado.
Olha, gente, essa maquiagem. Gente, eu uso essa maquiagem aqui, usaria fácil pra sair. Só não vou usar hoje porque eu não tenho lugar pra sair, porque senão eu iria usar com toda certeza. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizar porque minha memória já tá enchendo, senão eu não consigo dar tchau pra vocês. Espero de verdade que tenha dado pra ter mais noção, assim, com mais detalhes nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Ah, e se você tiver alguma outra sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver em relação a isso, ou qualquer outra coisa, deixa nos comentários que eu realmente tô começando a entender o que vocês querem assistir. É isso, chega. Agora eu vou embora mesmo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!